Bom dia, muito bom dia. Você trabalhador que sai muito cedo de casa, que faz longas caminhadas até o serviço, ou anda de trem, ônibus, barco, alternativos cheios e com atraso. Esse programa é para você que abre as portas no comércio, na indústria, nos hospitais, nas escolas. Você que faz tudo acontecer todos os dias. A você que varre, que limpa, que carrega, que arruma, que empurra, que coleta, que cozinha, que costura, que ensina, que defende e que também aprende. Você é o convidado especial desse programa, porque aqui você vai entender tudo o que acontece no dia a dia desse país. Vai conhecer e relembrar alguns deveres e despertar para os seus direitos de trabalhador e produtor de toda a riqueza do Brasil. Riqueza essa que você também tem direito. Afinal, quem produz deve aproveitar do que produziu. Serão conversas semanais de assuntos que dizem respeito a você, trabalhador. Se a vida é um jogo, só temos chance de vencê-lo se conhecermos as regras e nos prepararmos para cada partida. Caso contrário, estaremos sempre perdendo por 7-1. Venha com a gente nesse desafio. Vamos aprender juntos como mudar esse placar. O programa Você é o Cidadão, com direitos e deveres. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô animado. Sabe por quê? Hoje é o último episódio dessa temporada. É o 8º episódio. Seria o 9º se nós não tivéssemos dividido o 6º, mas, né? Esse será o 8º episódio e o último dessa temporada. E nós iremos falar da mídia. Nós falamos dos poderes, falamos dos partidos, das formas de votação, voto majoritário, voto proporcional. Falamos da cláusula de desempenho individual, criada na reforma de 2015. Falamos da ADI 5920, né, para tentarmos barrar essa cláusula de desempenho individual, para não junto ao STF. Falamos sobre meio de campo, legislativo, com os vereadores, deputados estadual, distrital, federal e senadores. Falamos do ataque do prefeito, do governador e do presidente da República. Falamos da defesa, do judiciário, que são concursados, são servidores públicos. Não podemos esquecer isso. Não são eleitos pelo povo. E precisamos mudar esse poder. Porque esse poder está parecendo um superpoder, porque se a lei é para todos, o poder judiciário também tem que estar enquadrado nessa lei para todos. Hoje vamos falar sobre a mídia. Vamos pensar numa balança? Aí a mídia pega um tema. Vamos pegar a privatização. Aí os canais de televisão, os rádios, as revistas, os grandes jornais pegam esse tema e começam a fazer suas propagandas. Não informação, propagandas. Vai falando que é bom, que é importante, que vai ajudar o país. Mas onde é que está o outro lado? O contraditório. Porque para haver equilíbrio, tem que ter o outro lado, concordam? E vocês podem perceber que temas de grande importância para nós, trabalhadores, são sempre direcionados para um único lugar. Nós não temos uma fala em outra direção, é sempre para um lado. Então eu posso afirmar que nossa mídia, nossos meios de comunicação são tendenciosos, são cruéis, são covardes. Porque pegar temas como a privatização e não deixar que o mesmo tempo e a mesma exposição do contraditório possa se fazer presente, para que haja um equilíbrio de forças. Então fala-se a favor da privatização vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom, tudo de bom, de bom, de bom, e ninguém vai falar que não é tão bom assim. Vamos pegar um exemplo, a Vale do Rio Doce, ela foi privatizada. Vamos lembrar de Mariana e Brumadinho? Um desastre ecológico. Quantas vidas? Foram milhares e milhares de vidas, porque não são só as vidas humanas. E a telefonia? A Oi, por exemplo. A Oi, por exemplo, está mandando 700 funcionários embora. 700 pais de família embora. Não foi uma empresa privatizada? Seria bom. E aí, em 2016, aproveitou a mudança do governo, aproveitou o impeachment, a entrada do vice,
pediu isenção da dívida, pegou empréstimo e está falindo. Essa propaganda da privatização, privatizar, ser privado, ter dono, melhorou a telefonia no Brasil? Procure o Procon. Quais são as empresas que mais recebem reclamações? São as operadoras de telefonia. Será que foi tão bom assim? Mais do que respostas, nós precisamos de perguntas. A mídia no Brasil, ela atende às necessidades do trabalhador brasileiro? Eu vou mostrar a vocês algumas imagens de algumas personalidades nacionais que a gente tem que refletir, questionar. Essas personalidades, elas precisam de escola pública, elas precisam de saúde pública, de transporte público, elas têm preocupação em manutenção de empresa estatal que gera riqueza, gera investimento em educação, ciência, tecnologia e cultura. Observe com muito carinho. Eles precisam de emprego? Esses indivíduos, essas personalidades, elas precisam de emprego? Elas precisam de aposentadoria? Eu trabalho desde meus 13 anos de idade. Eu tenho 51. Minha força de trabalho tem data de validade. O corpo físico tem limites. Depois de tantos anos de labor, de tantos anos de trabalho, a gente precisa, a gente necessita, a gente merece um pouco de respeito. E os meus filhos, quando ingressarem no mercado de trabalho, irão se aposentar? Terão condições de se aposentar? Porque esses que aí estão não têm nenhuma preocupação com a aposentadoria. Com leis trabalhistas, com emprego, com negociação de salários, nenhum desses indivíduos, nenhuma dessas personalidades precisam negociar salário. Eles não precisam do Estado brasileiro para sobreviver, para viver. E eles são minoria. Olhem para a pirâmide. Na base da pirâmide nós temos os trabalhadores em geral. Acima da base, classe média alta. E lá no topo da pirâmide, essa pequena porção, são os exploradores, os que mandam e desmandam, os mega empresários, os banqueiros. Eles precisam de emprego, de aposentadoria, de hospital público, de escola pública? Eu me pergunto, trabalhador, é isso mesmo que precisamos? Eleições a cada 4 anos, a gente vai lá e vota, voto majoritário, escolhe um prefeito, o governador, escolhe o presidente da república e o senador, apesar de ser legislativo, ele também é eleito pelo voto majoritário. A gente escolhe. O voto proporcional a gente vota para as bancadas dos partidos, para ver quem vai ficar com os assentos nas câmaras dos vereadores, deputados federal, estadual, distrital. E depois vem a lista, né, dos partidos e é o ordenamento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral faz, né, a organização dessa lista, ordenamento. Aí depois que isso tudo passa, eu espero 4 anos para pensar em melhorias, em qualidade de vida, em emprego, em saúde pública, em educação pública. É de 4 em 4 anos que a gente pensa. A eleição é o processo, é o único processo que importa. É só isso. Por isso nós pensamos no Congresso Cidadão. Que as câmaras baixas possam ser ocupadas por trabalhadores. Não por bancada do boi, que se preocupa só com, né, o pasto, o agronegócio, a bancada da bala, os coronéis, né, desde das capitanias hereditárias, a bancada da Bíblia, né, que se misturou, que de cristão nada tem. Os governadores dos estados são responsáveis pela segurança pública. Já reparou, trabalhador? Quais são os governadores? De que partido são?
aqueles que reprimem manifestações de aposentados, de professores, de estudantes, de sindicalistas. Sindicato representa categoria, partido político representa ideias. É fácil pesquisar quais os partidos políticos que, quando estão nos governos, reprimem as manifestações. Manifestação pública é um direito. Eu queria que vocês também olhassem como a mídia manipula, como ela é cruel, como ela é perversa. Quem ela apresenta como heróis, quem ela apresenta como vilões. Cadê o contraditório? Cadê a força, o equilíbrio? Esses são os mocinhos. O papel da mídia é informar. Mas ela não informa. O filósofo alemão disse: informação gera ação, desinformação gera conformação. O povo é a parte da nação que não sabe o que quer, porque se for informada, vai agir e não vai mais se conformar. Por isso, eu me despeço aqui, tranquilo, de que, de alguma forma, a gente trouxe informações, uma linha de raciocínio, de pensamentos, para que você, cidadão, você, trabalhador, pense, reflita. Precisamos ter foco. O que importa é o que o presidente fala. Fazer cocô de dia, sim, dia não. O que importa a fala dele? É papel de um presidente da República fazer esse tipo de comentário, esse tipo de fala? Agir de forma impulsiva? Tomar lado, olha só, tomar lado em uma guerra de grandes proporções que o mundo está aí, né? Observando, acompanhando, e ele já toma um lado, uma briga que não é nossa. Se você votou nele, é um direito. O voto é um direito. Eu não posso questionar o seu voto. Eu posso questionar a mídia, que fez chegar até você muitas desinformações, não informações, desinformações que fizeram com que você, trabalhador, acreditasse que esse cidadão iria melhorar as condições do trabalhador brasileiro. E tudo que esse cidadão vem fazendo só prejudica a nós, trabalhadores. Eu, particularmente, já sabia disso. Sou melhor que você? Não. Eu apenas tive uma coisa, talvez diferente de você, companheiro trabalhador. Tive acesso à informação para poder refletir, para poder agir e não me conformar. Eu quero ouvir um lado, mas para ser justo, eu preciso ouvir o outro lado. É a única maneira da gente conseguir justiça, é ouvir os dois lados. Ouvir um lado só, não tem como a gente alcançar a justiça. E a mídia não permite isso. A nossa mídia é injusta. Ela faz propaganda, ela desinforma o cidadão. Para fechar o meu pensamento, imaginemos você que acompanhou todos os episódios. Imagine a Rede Globo, o SBT, a Record, a Bandeirantes. Por 90 dias, com acesso à sua tecnologia, alta tecnologia, com seus profissionais de comunicação de ponta, trabalhando nesses teminhas que nós trouxemos, esses 8 episódios, por 90 dias, destrinchando, trazendo especialistas, favor, contra, comentando, por 90 dias, que país nós teríamos? Que país nós não teríamos? Então pense, uma outra fala: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Isso parece brincadeira. Brasil acima de tudo, como? Privatizando, entregando nossas riquezas, água, terras, matando índios, roubando terras, matando quilombolas, desrespeitando mulheres, homossexuais, cidadãos comuns, trabalhadores. Como? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Como citar Deus? Para quem gosta dessa questão religiosa, que eu respeito muito, não tomar seu santo nome em vão.
Vamos pensar, gente. Vamos acordar. Vamos acordar. Vamos ter informação. Vamos pensar na balança. Vamos ver as pessoas que realmente não precisam. Quem tem que lutar por aposentadoria, por emprego, somos nós. Nós é que precisamos. Qual a diferença para eles? Eles já possuem riquezas. Eles não precisam, nenhum deles. Então, até uma próxima oportunidade, uma próxima temporada, a gente fez o nosso melhor, sempre pensando no trabalhador, naquele cidadão que foi esquecido, e é esquecido, e continua sendo esquecido, né? Pela grande maioria das pessoas que não se preocupam, dizem, o povo é burro, o povo não pensa, o povo não, o povo é desinformado. Temos que informar. Vamos traçar uma grande meta, pois a mídia é o nosso grande inimigo nesse processo de informação. Nós, informação, a mídia com propaganda. Porque eles não informam, eles propagam. Até uma próxima oportunidade. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, Ricardo, Sandrinha, Silvio, Lúcia. Um abraço a todos. Até mais.